Vamos nos colocar em pé nesse momento para nós recebermos os membros da plataforma. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. É porque o Senhor é santo e digno de todo louvor e adoração. E como teus filhos, nós nos reunimos aqui na tua casa para prestarmos esse culto ao Senhor. Amém, Senhor. Que o teu Santo Espírito permaneça entre nós e receba esse nosso louvor, receba essa nossa adoração. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Provai e vede. História de hoje: uma vida em missão.
Cidade do Leste quase nunca para, mas, no meio desse comércio, há um empresário que inspira a paz e faz a diferença no cumprimento da missão. Seu nome é Amado Funes. Alguns momentos especiais da nossa história foram contados em 2 episódios do Provai e Vede. Mônica e eu amamos a igreja e estamos totalmente envolvidos na pregação do Evangelho na Cidade do Leste. Pela graça de Deus, muitas vitórias têm sido conquistadas, como o mais recente projeto missionário, a construção da Igreja de La Blanca. Decidimos nos mudar de casa para viver num bairro onde não havia igreja adventista. Depois da compra do terreno para o templo, que foi possível graças à ajuda da Divisão Sul-Americana, da União Paraguaia e dos Irmãos de La Blanca, começamos a planejar a construção, que durou 6 meses. Durante todo este tempo, a igreja esteve unida em oração, e ao mesmo tempo, seus membros continuaram com seus planos de fidelidade a Deus. Para alcançar o nosso objetivo, realizamos feiras de saúde, obras evangelísticas com duplas missionárias, com os jovens Calebes e com os de 1 ano em missão. Eu tenho um pacto pessoal com Deus de separar 10% do que recebo como dízimo e 20% como oferta de gratidão ao Senhor. Mas ao tomar em conta a importância deste projeto, decidimos fazer um novo pacto com Deus. Então, agora entregaríamos a maior parte das entradas do meu negócio a Deus por 6 meses, ou seja, tudo o que eu ganhasse nesse tempo seria investido neste projeto e só 30% ficaria para sustentar a nossa família. Porém, chegaram as provas. Meu sogro caiu da moto e fraturou as pernas. E tivemos que levá-lo à Cidade do Leste para que realizasse uma cirurgia. Enquanto o meu sogro era atendido, aproveitamos para fazer um check-up na minha sogra, que também estava na Cidade do Leste. E lhe detectaram um câncer. Foi um grande golpe, um segundo golpe na nossa família. Enquanto isso, continuávamos a construção da Igreja de La Blanca. Graças a Deus, meu sogro saiu da cirurgia, recebeu alta e agora nos restava seguir o tratamento da minha sogra. O detalhe no caso dela é que o tumor que detectaram nela era grande. E tínhamos medo porque os doutores pensavam que ela já estava com metástase. Bom, no primeiro exame que ela fez, o tumor era grande. No segundo exame, o resultado mostrou que era muito menor que o primeiro. Então o doutor queria um terceiro exame, mas aí minha esposa disse ao doutor que não podíamos pagar esse exame porque era caro. Então ele disse, eu pago, para confirmar o que estou vendo. No primeiro exame era muito grande e no segundo, muito pequeno. E o terceiro estudo revelou o pequeno também. Aí começamos a ver o milagre de Deus na vida da minha sogra. Finalmente ela fez a cirurgia e lhe retiraram o tumor. E agora ela está em recuperação, sem câncer, pela graça de Deus. Queridos irmãos, quero motivá-los a fazer um plano pessoal com Deus e entregar sua vida para a pregação do Evangelho. Enquanto estivermos cuidando dos assuntos do Senhor aqui na terra, Ele se encarregará de cuidar dos nossos. Não importa o que aconteça, provai e vede. Agora, quero convidá-los a participar deste momento especial de adoração através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe.
tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medidas, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Querido Deus, obrigado por tantas bênçãos recebidas e que esses dízimos e essas ofertas possam ser para levar a tua mensagem às pessoas que ainda não te conhecem. Amém. Perdoa os nossos pecados, aumenta mais a nossa fé em ti. É isso que eu te peço e já te agradeço por Jesus. Amém. Feliz sábado, irmãos. Vamos ficar de pé para entoar um hino de número 12 com bastante fervor. Nos conduz, vinde povo do Senhor, adorai-o deste amor. Observemos com fervor este dia do Senhor, pois as bênçãos lá do céu aos fiéis das prometeu. Atentai a sua voz, com amor falar a nós. Vinde, povo do Senhor, exaltai o Criador. Quando a igreja se tornar triunfante lá no lar, nossas lutas ficarão e virá a redenção. Mal e dor ficando atrás, reinará amor e paz. Vinde, povo do Senhor, aclamai o Amém. Feliz sábado a todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Esse momento é o momento da oração. Então, aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos e falar com o nosso Deus.
Santíssimo Deus, eterno Pai, que habita nos altos céus, nós agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu santo templo, em seu santo nome, para adorá-lo, Senhor Deus, em espírito e em verdade. Por favor, Senhor, aceita a nossa adoração, perdoa nossas falhas, Senhor, os nossos pecados, para que essa oração verdadeiramente possa chegar até o seu santo trono de graça. Amém. Senhor, nós viemos também com sede da sua palavra, Senhor. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós, através do seu filho, seu servo, o pastor Nelson. Por favor, Senhor, o abençoe e o use de maneira especial nessa manhã, para que nós possamos sair daqui renovados, reavivados pelo poder das suas palavras, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que humildemente nós pedimos e agradecemos. Amém. Jesus, ao meu coração, Jesus, vem hoje, vem pra ficar em meu coração, ó Cristo. Amém. Doce voz me chama, Cristo com seu amor eterno me ama e faz com que eu viva muito mais feliz. Só Cristo me faz merecedor da glória. Cristo conhece toda a minha história e sempre traz conforto quando aflito estou. Cristo jamais me abandonou na vida. Cristo está com sua mão amiga a me oferecer amor e compreensão. Cristo é mais que amigo, é irmão. Pra ser tão bom e paciente, Cristo quer mesmo muito bem a gente e quer fazer de todos bons amigos seus. Só Cristo me dá profunda segurança. Cristo renova minha esperança de ver a minha luta ter pra sempre fim. Cristo jamais me abandonou na vida. Cristo
sua mão amiga a me oferecer amor e compreensão. Cristo é mais que amigo, é irmão. Amém, Senhor. Bom dia, um feliz sábado a todos vocês. Bom estarmos aqui na casa de Deus, podendo louvar e adorar Ele, né? Estudamos a lição dessa semana aí de adoração, né, ao nosso Deus, e é muito bom estarmos aqui reunidos e juntos louvarmos e adorarmos a Ele. Antes de entrar aqui no sermão, eu gostaria de chamar um casal aqui à frente, o José Reis e a Maria Aparecida, que viessem aqui à frente. Esse casal hoje, eles estão felizes e gratos a Deus, que eles estão tendo a oportunidade de estarem completando aí 22 anos de casados. Dia 14 de novembro de 1998. Os dois se uniram nos laços do matrimônio, né? E eles estão felizes hoje de poder estar completando esses 22 anos. Zé Reis, ele estava expressando a alegria, o louvor dele a Deus aí, por esse presente que ele concedeu para ele. Então, nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração de gratidão a Deus aqui, em prol deles, pedir que Deus possa continuar os abençoando, os guardando a cada dia. A igreja pode permanecer sentada em reverência, nós vamos nos ajoelhar aqui e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concede. E aqui estão também 2 filhos teus, José Reis, a irmã Aparecida, e eles estão felizes e gratos ao Senhor, porque hoje eles têm a oportunidade de completarem 22 anos de casados. Eles louvam ao Senhor pela família que eles constituíram e pelo cuidado que o Senhor tem dispensado a eles a cada dia, os sustentando, os guardando e os protegendo. Eu quero de uma maneira muito especial nessa manhã, mais uma vez, rogar uma bênção sobre esse casal. Que o Senhor possa continuar cuidando deles, que o Senhor possa continuar sustentando eles. E mais do que todas essas bênçãos aqui na terra, que o Senhor possa estar os preparando para uma eternidade ao teu lado. O Senhor sabe as lutas, os desafios, os sonhos que eles têm, e que frente a cada uma dessas situações, eles possam ter essa certeza de que o Senhor está à frente, que o Senhor está cuidando deles, e que o Senhor fará deles vencedores em Cristo Jesus. Abençoe eles, cuide deles, eu te suplico, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Parabéns, José. Parabéns, viu? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Vou ficar quietinho aqui na frente e vou tirar minha máscara, porque estou ficando abafado já. Abra suas Bíblias aí, no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Só um recadinho para vocês. A partir do domingo, dia 22 de novembro, sem ser amanhã, dia 15, domingo dia 22, estará tendo uma semana muito especial, uma semana de reencontro. Essa semana, normalmente a gente faz uma programação, né, de um dia de reencontro, mas nós vamos fazer uma semana de reencontro. O pastor Luiz Gonçalves, o pastor Bulhão vão estar fazendo uma programação especial e nós vamos estar transmitindo essa programação através do Facebook da igreja. Vai ser uma semana online, um reencontro online. Então, o que eu queria pedir para você aqui? Se você conhece aí
um amigo, um irmão que não está mais hoje aqui entre nós, que você convidasse ele a acompanhar essa semana. Está sendo preparadas mensagens especiais aí para esse seu amigo. Vai estar sendo transmitido pela página oficial da Igreja Adventista, mas o nosso Facebook aqui da igreja local também vai estar transmitindo. Esse aqui é mais fácil, que a gente tem até o link mais fácil para distribuirmos, certo? Então acompanhe, começa no domingo dia 22 e vai até a sexta-feira, certo? Todos os dias, às 19h30, nós teremos uma programação especial, aí uma mensagem com esse propósito, o contexto vai ser de reencontro. Pessoas que estavam afastadas, que a gente possa estar convidando elas para participarem, certo? Nós ainda não temos condições de fazer todo mundo aqui presente, né? Mas nós não podemos parar de pregar. Então, essas pessoas já estiveram aqui, são pessoas que conhecem, e até pela realidade do tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer um apelo especial para elas, certo? Então, se você tem um amigo, se você conhece aí um familiar, um conhecido, convide ele para estar acompanhando conosco a partir do domingo dia 22, de domingo a sexta-feira, todo dia às 19h30, nós teremos uma programação especial. Bom? Esse capítulo 9 de 2 Samuel, ele é um capítulo onde aparecem aqui dois personagens. Nós vamos encontrar aqui dois personagens, Davi e Mefibosete. Esses dois personagens é que vão se destacar aqui, até parece um outro aqui no texto, mas esses dois, a história desse capítulo vai girar em torno desses dois personagens. Quem é esses personagens? Primeiro, Davi. Se você ler todo o capítulo 9, você vai ver que o nome Davi aparece 6 vezes. Tem uma vez que aparece Rei Davi, e tem outras 6 vezes que aparece o rei. Certo? Então 6 vezes fala Davi, 6 vezes fala rei, e tem uma vez que fala Rei Davi. Mas todas essas vezes estão se referindo a Davi. Davi aqui, a palavra Davi quer dizer o amado, certo? E é interessante que quando se usa Davi, e até para o autor usar Davi e não colocar Rei Davi, você coloca assim que ele era alguém muito conhecido. O que se quer se destacar, porque ao se dizer, simplesmente falar Davi, fica assim, a gente olha assim, falando o nome só, fica muito genérico. Para falar então somente Davi, e todo mundo saber qual Davi que era porque era alguém importante, era alguém de destaque, era o rei. Essa expressão então, quando coloca Rei Davi, mostra assim a grandeza. Esse contexto aqui do capítulo 9 quer mostrar, a gente até vai ver algumas atitudes de Davi, mas mostra a grandeza, o poder dele, que ele era alguém importante, certo? O outro personagem que aparece é Mefibosete. Quem que era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul, então Mefibosete era neto de Saul, que foi o primeiro rei da nação de Israel, certo? Até que interessante que Mefibosete, na teoria, ele era para ser o rei. Ele que era para ser o rei, porque o seu avô era rei, era depois o seu avô o seu pai, e depois ele que era para ser o rei. Mas o seu pai e o seu avô morreram numa guerra, e a mulher que cuidava dele, né, a sua babá, vamos dizer assim, quando ela fica sabendo que os seus pais morreram, para proteger ele, porque lá era comum, quando o rei morria, se matasse não somente o rei, mas matava-se a família toda dele, para que não ficasse ninguém que pudesse querer vingar a morte dele. Então a sua babá, quando fica sabendo da morte do pai dele, do avô dele, ela pega ele para fugir. E quando ela vai sair para fugir, ela derruba ele. E ele cai, e com isso ele fica aleijado de ambos os pés. Certo? E ela foge com ele. E ele então fica agora aleijado. E é o contexto aqui que é interessante, que quando Mefibosete ele vai falar de si mesmo,
ele se apresenta como um cão morto. Certo? Aqui no verso 8, ele se apresenta como um cão morto, como que se ele não valesse nada. Eu queria fazer aqui, o que eu quero destacar aqui é como são extremos. Davi é apresentado assim como alguém soberano. Davi, o rei, a autoridade, o grande. Do outro lado, Mefibosete, um aleijado que se apresenta como um cão morto, como alguém insignificante. É interessante que aparece que ele morava em Lodebar. Davi é apresentado que morava em Jerusalém. Jerusalém é a capital, um lugar mais importante. Lodebar era uma cidadezinha mais distante, ficava próximo do Jordão ali, mas era conhecida assim como um lugar árido. Era um lugar onde não havia colheita. Era um lugar assim ruim, duro de se viver, um lugar ingrato. Então há um extremo. Davi, alguém importante, que morava numa cidade importante. Mefibosete, alguém, um aleijado, alguém frágil, um cão morto, que morava num lugar distante e num lugar que não tinha nada, um lugar árido, onde se plantava, não se colhia, não se produzia nada, um lugar de miséria. Esses dois extremos. Esse capítulo 9, alguns teólogos fazem aqui um retrato, que apresentam esses dois personagens como um retrato. Davi como um retrato de Deus e Mefibosete como um retrato nosso, de seres humanos. E aí aqui vai aparecer uma ação de Davi para como Mefibosete. E essa ação é um símbolo da ação de Deus para nós, seres humanos. Eu queria então destacar aqui um pouquinho mais dessa história e fazer essa aplicação. Tudo então que Davi faz como um símbolo do que Deus faz, um retrato do que Deus faz, e Mefibosete como um retrato da nossa realidade e da nossa necessidade e do que Deus então faz em favor de cada um de nós. Certo? A primeira coisa que eu quero destacar com vocês é que o rei encontra Mefibosete. Olha o que diz aí a partir do verso 1. Disse Davi, 2 Samuel capítulo 9, disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Davi aqui, ele já estava como rei, e ele já havia se entronizado. Mas assim, vamos lá. Quando Jonatas morreu, Mefibosete tinha 5 anos de idade, certo? Ele era uma criança. Quando ele então tem que fugir, ele cai lá e ele fica aleijado. Quando isso aqui vai acontecer, nós vamos ver no capítulo todo, Mefibosete já havia crescido e já estava com um filho. Alguns colocam que Mefibosete já devia estar por volta de 21 anos de idade. Então já havia se passado 16 anos da morte de Mefibosete, e que aí Davi estava como rei. Davi aqui, ele já tinha se estabelecido como rei, certo? Ele já tinha ali conquistado, ele já estava vivendo um período já de mais tranquilidade. E nesse momento que ele já havia se estabelecido, que ele estava já mais tranquilo, ele se lembra então de uma promessa que ele havia feito para o seu amigo Jonatas. Jonatas tinha sido um grande amigo de Davi.
E ele tinha feito uma promessa de que ele cuidaria da descendência de Jonatas. E ele então falou assim, nossa, eu fiz uma promessa para o meu amigo. E ele então procurou, mas será que ainda tem algum filho dele? Porque todo mundo tinha sumido, ele não sabia de mais ninguém da família de Saul, de Jonatas. E ele então fica sabendo, olha, tem um servo aí que trabalhava para Saul, ele deve saber se tem alguém. E ele manda chamar esse servo até a presença dele, Ziba. E Ziba então vai lá e Davi pergunta para Ziba, Ziba, tem algum filho aí de Saul, de Jonatas aí, para que eu possa agir com misericórdia para com eles? E Ziba fala assim, olha, tem sim, tem Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Ele, logo que Jonatas morreu, a criada dele, ele caiu, ele ficou aleijado, mas ele está morando lá em Lodebar, na casa lá de Ami. E então Davi fica sabendo da situação de Mefibosete. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês é que Mefibosete, ele era aleijado, ele morava num lugar ruim, ele tinha uma situação ruim. Certo? Ele vivia num lugar árido, era um contexto ali de sofrimento. Mas não foi isso que motivou Davi a cuidar de Mefibosete. O que fez com que Davi olhasse para Mefibosete foi o amor dele para com Jonatas. O verso 2 aqui diz isso bem claro. Verso 1, nem o verso 2. Finalzinho do verso 1. Para com ele, por amor, Davi queria agir com bondade para com ele, mas por amor de Jonatas. Davi, ele agiu na vida de Mefibosete por amor a Jonatas. Os méritos de Mefibosete receber alguma coisa eram relacionados a Jonatas, porque Davi amava Jonatas. Por mais ruim que fosse a situação ali de Mefibosete, não era isso que motivava Davi. O que motivava Davi era o amor que ele tinha por Jonatas. Certo? Então Davi, ele começa a procurar, ele começa então agora a ir atrás de Jonatas, e Mefibosete. E aí agora então, quando o rei chama Ziba, o rei fica sabendo que Mefibosete estava lá em Lodebar, ele pede para alguns servos dele que fossem até agora Lodebar e trouxesse Mefibosete até a sua presença. Olha o que diz aqui agora o verso 5. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Davi então fica sabendo que Mefibosete está em Lodebar, ele chama alguns servos dele e fala assim, olha, vão lá em Lodebar e tragam Mefibosete até mim. Eu fico imaginando agora o momento que os servos de Davi chegaram à casa aonde Mefibosete estava. Porque igual eu disse para vocês, era muito comum, e que era o normal de se acontecer naquela época, é que quando um rei ele morria numa batalha, que todo mundo, que se matasse toda a sua descendência, para que não houvesse vingança. Davi assumiu o trono no lugar de Saul. Mefibosete era então uma ameaça ao trono de Davi, porque Mefibosete poderia reivindicar o trono para ele que era o descendente natural, e o trono passava de geração em geração. Quando Davi então agora manda os seus soldados irem até a casa de Mefibosete, Mefibosete fica assustado. O rei ficou sabendo da minha existência e ele vai querer me matar, ele vai querer acabar com toda a descendência de Saul, para que ele não corra risco, que ele não tenha perigo nenhum. Mefibosete, ele vai assustado, ele vai meio com medo
a presença de Davi, porque ele sabia que a sua vida corria risco, que a sua vida corria perigo. Mas o rei mandou, ele não tinha o que fazer. E é interessante que ele vai, o rei mandou buscá-lo, ele é meio forçado aí, e logo que ele chega lá, ele se prostra na presença do rei. Isso não era uma atitude muito fácil para ele, porque ele era aleijado, ele teve que se jogar lá, as pessoas estavam carregando ele, segurando ele meio que se prostra lá, é assim, tentando passar para o rei: rei, eu não estou aqui, eu não quero te ameaçar, eu não estou aqui. E ele estava com medo, e o próprio Davi viu que ele estava com medo. E Davi vira para ele e fala assim: olha, Mefibosete, não tenha medo, não precisa temer. Eu estou aqui porque eu quero agir com bondade para com você. Ele estava assustado, ele estava receoso, e o rei aqui então vem e fala assim: olha, Mefibosete, não precisa se assustar, não precisa ter medo, eu quero agir com bondade. O rei decidiu então descobrir se tinha algum descendente de Saul, de Jonatas, e ele manda trazer agora Mefibosete até a sua presença. E agora o ponto que vem se destacar é que o rei, ele traz Mefibosete para que ele pudesse agir com bondade para com ele. O rei queria fazer o bem para ele. Olha o que diz então agora a partir do verso 9. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás dos frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete está lá com medo, Mefibosete está lá receoso, com medo de que Davi tirasse a sua vida, mas o rei então agora decide tratá-lo com bondade. E o rei então chama Ziba, que era um dos servos dele, e fala assim: Ziba, tudo que pertencia a Saul agora é de Mefibosete. E eu quero que você então cuide dessa terra. Você, seus filhos e os seus servos trabalhem agora para Mefibosete, para cuidar dele e da família dele. Mas ele, Mefibosete, ele vai comer à minha mesa. Ele vai poder comer à minha mesa. Davi aqui coloca, interessante que Davi, ele não simplesmente restitui as coisas de Saul para Mefibosete, mas essa situação, quando ele coloca ali de comer à mesa dele, ele vai repetir isso aqui 3 vezes, que Mefibosete comeria à mesa dele. Davi está colocando Mefibosete no mesmo nível dos filhos dele. Ele está trazendo Mefibosete como um filho. Mefibosete aqui está assumindo uma posição. E ele fala assim: Mefibosete, agora você não vai mais morar em Lodebar. Agora você vai morar em Jerusalém. Davi traz Mefibosete de Lodebar, coloca ele em Jerusalém. E Davi coloca agora Mefibosete na posição de seu filho. Ele teria esse mesmo destaque. Isso não significava que Mefibosete tinha que comer todo dia ali na mesa de Davi, mas que ele seria sustentado agora por Davi. Vamos dizer assim, que ele receberia uma pensão, que ele receberia um salário agora do rei, e que ele seria cuidado pelo rei. Mas ele teria essa oportunidade também de assentar-se à mesa do rei, como um filho do rei. Certo? Então, Davi, por amor de Jonatas, ele vai atrás de um filho de Jonatas, ele descobre esse filho de Jonatas, ele traz esse filho de Jonatas que estava numa situação muito ruim, ele traz para perto dele e ele cuida desse filho de Jonatas. Ele faz desse filho de Jonatas um filho dele por amor que ele tinha a Jonatas. Esta é a história.
Agora, que lição que nós podemos tirar dessa história para nós? Certo? Isso daqui foi o que Davi fez com Mefibosete. Mas o que significa isso para nós? O que eu quero destacar é que com essa mesma bondade que Davi agiu para com Mefibosete, Deus também age para conosco. Deus age com bondade. Deus quer agir com bondade para conosco. O primeiro ponto que vem aí, não é porque a gente merece, porque na realidade nós não merecemos nada. O normal, sabe o que seria? Era Davi matar Mefibosete. E o mais natural seria Deus acabar com a gente. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós não merecemos nada. Mas pelo amor que Deus tem em Cristo Jesus, e pelos méritos que há em Cristo Jesus, Deus age com bondade para conosco. Deus está pronto para agir com bondade. Ele tem misericórdia de nós. Ele tem misericórdia. E o ponto é, Deus, Ele dá esse primeiro passo para nos buscar. Ele veio ao nosso encontro, porque Mefibosete jamais procuraria Davi. E nós também, por nós mesmos, nós não conseguimos procurar a Deus. Mas Deus dá o primeiro passo. Se nós estamos numa igreja, não é porque nós decidimos buscar a Deus, é porque Deus decidiu nos buscar. Porque se Deus não viesse primeiro ao nosso encontro, nós jamais iríamos até Ele. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem até nós. Ele nos dá essa oportunidade de uma mudança. É interessante que Davi, ele dá várias terras para Mefibosete. Só que essa terra que Davi dá, Davi não fez nada para ganhar elas. Essa terra que Davi dá para Mefibosete era a terra que pertencia a Saul. Davi não fez sacrifício, não. Ele ganhou aquilo lá, ele se tornou rei, aquilo que era de Saul passou a pertencer para ele. E ele pega então e devolve aquilo lá para Mefibosete. Agora, Deus, para poder nos dar algo, Ele não deu algo que Ele não ganhou nada, Ele teve que dar o Filho dEle. Jesus teve que entregar a sua vida na cruz do Calvário. Nós não fomos comprados por uma terra, mas nós somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Ele se doou, a entrega dEle é muito maior do que a entrega de Davi. Ele se doou, Ele se entregou por nós para poder nos resgatar. E assim como Mefibosete vivia numa cidade árida, num lugar onde ele estava debilitado, aonde ele tinha dificuldades, ele tinha sofrimentos, nós também estamos vivendo numa terra árida, que não está fácil de viver, aonde existe muitas dores, muitos sofrimentos. Ali no meu grupo ali, eu comentei a respeito do professor Elias. O professor Elias, ele foi departamental de educação aqui na nossa associação por alguns anos. Depois ele saiu, foi ser diretor do IPAI, e agora ele está como departamental de educação lá na Rio Sul. O professor Elias, ele pegou Covid e precisou ser internado. Ele estava na CTI, está na CTI. Mas ontem à tarde ele precisou ser entubado. A infecção está tomando o seu pulmão e não estava respondendo lá e estava se agravando. Mas um pouquinho antes dele tomar o seu pulmão, ele gravou um áudio. E você ouve o áudio, você vê que a voz está difícil, que ele está pesada. Mas mesmo naquele momento ali, ele expressa a confiança dele em Deus. E ele fala assim: olha, esse mundo está acabando. E mesmo que eu perca a minha vida, eu sei que Jesus está muito perto de voltar. Vivemos num mundo árido. O professor Elias está com 50 e poucos anos, tem esposa, tem 2 filhos, e pode perder a sua vida. O mundo que nós vivemos não é um mundo agradável de se viver. Nós estamos debilitados. Não pegamos a doença. Aqui eu não sei se alguém aqui já teve essa doença. Acredito que nenhum aqui de nós ainda tivemos.
Mas não é porque não temos a doença que nós também não estamos sofrendo. Essa separação, esse distanciamento, a gente não pode mais abraçar as pessoas, nós não podemos mais ter tanto contato com familiares. Isso nos machuca, isso também nos dói. E as dificuldades continuam. Quantas pessoas perderam seus empregos, estão em dificuldade para poder sustentar a sua casa, estão passando fome, estão passando dificuldades. Vivemos num mundo árido, estamos vivendo em Lodebar, mas nós temos um Deus de bondade, e que Ele vem até nós, e Ele nos convida a irmos para Jerusalém. Ele quer mudar a nossa história. Merecemos? Não merecemos. Somos dignos? Não somos. Nós merecíamos era o sofrimento e a morte mesmo. Mas Ele, na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele quer transformar as nossas vidas. Eu li essa história e eu fiquei sonhando um pouquinho com essa história. E eu fiquei imaginando o dia que os filhos de Davi se reuniam para comer com ele. Os filhos começam a chegar, e o pai então chega, e os filhos dizem: vamos lá que já está todo mundo aqui. Mas nesse momento Davi fala assim: não, peraí, ainda está faltando um, ainda está faltando um filho. E os irmãos olham para um lado, olham para o outro: vai, pai, mas estamos todos aqui, não está faltando ninguém não, todos os seus filhos estão aqui. Davi: não, ainda falta um. Mefibosete, ele era aleijado, ele tinha dificuldades de se aproximar, mas então Mefibosete chega, fraco, defeituoso, mas chega lá porque agora ele era como um filho do rei. Quando a gente lê um pouquinho dos escritos de Ellen White, é apresentado que Jesus, quando ele venceu, ele foi ao céu. E ao chegar lá no céu, uma grande festa estava preparada para poder recebê-lo. Ele tinha vencido, ele tinha entregado a sua vida e ele tinha vencido o mal. E os anjos queriam celebrar, os anjos queriam festejar. Mas Jesus falou assim: olha, ainda não. Os meus filhos ainda não vieram. Ainda está faltando. Ainda estão faltando os meus filhos. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Jesus se doou, se entregou por você. Ele quer nos salvar. Ele quer mudar a nossa vida. Ele fala, e quando a gente vai vendo a comparação com Cristo, a gente vê que ele vai além. Porque Mefibosete se tornou como um filho do rei, sentaria ali à mesa do rei. Mas Jesus fala que nós não simplesmente sentaremos ao lado dele, mas nós reinaremos junto com ele. Ele vai nos dar o privilégio também de reinarmos junto com ele. E ele não quer nos levar simplesmente para Jerusalém terrestre. Ele quer nos levar para Jerusalém celestial. Cristo nos ama e que Cristo quer transformar as nossas vidas. Meu apelo hoje: aceite o amor de Deus por você. Aceite a entrega que Ele faz por você. Ele quer nos salvar. Ele quer nos tirar deste mundo de pecado, de sofrimento e nos levar para com Ele morarmos a eternidade. Eu queria só acabar de ler o capítulo que diz o seguinte: tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas Deus quer nos levar para Jerusalém e quer que nós reinemos junto com eles. Que essa possa ser uma realidade em nossas vidas.
que possamos realmente aceitar a entrega, a bondade, o amor de Deus por nós e por Ele então sermos transformados. Que Deus nos abençoe. Para concluir, vamos cantar juntos o hino de número 230, 230. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor age com bondade para conosco. Nós não merecemos nada, nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas o Senhor age com misericórdia para conosco. E o Senhor nos convida para transformar as nossas vidas.
Assim como Davi teve a oportunidade de transformar a vida de Mefibosete, o Senhor também está disposto, numa amplitude ainda maior ainda, transformar as nossas vidas. Amém. Senhor, nós queremos nos colocar em Tuas mãos e que realmente possamos ser tirados deste mundo de sofrimento que vivemos e que contigo possamos morar a eternidade. Amém. Nos ajude, nos fortaleça cada dia, nos ajude a reconhecermos a nossa necessidade, a nossa dependência do Senhor, que possamos ser salvos em Cristo Jesus. Amém. Eu te peço isso no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui. Reine em nós, venha a nós seu reino. Reine em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Estamos diante do Rei do Universo. Ele é o centro de todas as coisas. Cante. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É
o centro, o personagem principal da sua e da minha vida. Amém? Amém.